Textos iniciais para a nossa mensagem. Primeiramente, abra comigo lá no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 22. Vá comigo no 2 Reis, segundo por se tratar de um livro, capítulo 22. 2 Reis, capítulo de número 22. Abra a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo de número 22. Quem achou, diga amém. O verso primeiro apenas. Vejam comigo, 2 Reis 22, verso 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Até essa parte. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. 2 Reis, capítulo 22, o versículo de número 25. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Vou repetir a parte A e a parte final. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante. E o finalzinho. Depois dele nunca se levantou outro igual. Abra agora em 2 Crônicas e permaneça com a Bíblia aberta, lá em 2 Crônicas, capítulo 34, que vai falar sobre a trajetória, a história e a vida deste homem chamado Josias. 2 Crônicas 34, verso 1, repete novamente, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fique com a Bíblia aberta aí que eu vou mostrar alguns versos no decorrer da pregação. Vamos orar novamente, eu vou orar de novo também pelos enfermos. Pai, em nome do Senhor, mais uma vez apresentamos Darcy e Dona diante do Senhor. Ele precisa, ó Deus, da intervenção Tua. Ele precisa, ó Pai, da ação sobrenatural do Senhor. Visita-o, ó Deus, em nome de Jesus, com graça soberana. Ministra uma bênção especial na vida dele, ó Pai querido. Oramos também para a irmã Geraldo Especian, Senhor, que vai passar por uma cirurgia. Pai, derrama a bênção especial sobre ela também, de igual forma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua graça a abrace, que ela sinta fortalecida diante do Senhor, bem como a irmã Maria Helena também, ó Deus, visita neste momento com poder, com unção, com graça, com fortalecimento que vem do alto, em nome de Jesus, Pai. E os demais enfermos, demais acamados, que não temos aqui os nomes, mas Tu sabes quem é, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enfermos, Pai, visita-os, fortalecendo, animando-os, dando a eles esperança, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos também agora, ó Deus, pelos familiares do Dr. Álvaro que partiu, ó Deus, que o Senhor possa consolar os familiares em nome do Senhor. Toda a família seja consolada por Ti em Cristo Jesus. E agora, ó Pai, que vamos ministrar a Tua palavra. Fala, pois, conosco, em Cristo e por Cristo. Amém. Rei Josias. É interessante demais a história, a trajetória deste jovem chamado Josias. Ele, diz o texto, começa a reinar com 8 anos de idade. Você pode dizer, mas pastor, como que alguém vai reinar, vai conduzir uma nação com 8 anos? É verdade que ele tinha os seus assessores, aqueles que estavam do seu lado, aqueles que cuidavam neste momento até ele alcançar a maioridade.
Josias era filho de Amon. Se você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 33, quero mostrar para você, o verso 21, veja comigo. Capítulo 33, verso 21. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. 2 anos. Reinou em Jerusalém. No verso 25, porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon, e constituiu a Josias, seu filho, em seu lugar. Então o pai de Josias chamava Amon. 33, verso 22, fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Porque Amon fez sacrifícios a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Amon faz o que era mal perante o Senhor, ele faz sacrifícios a todas as imagens de escultura que o seu pai Manassés havia feito. Manassés, então, era o avô de Josias. No capítulo 33, verso 1, Manassés, avô de Josias, tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Ezequias era bisavô de Josias. Ezequias, bisavô de Josias, foi um homem temente ao Senhor, que serviu ao Senhor. Lá no capítulo 29, 30, 31, não vou ler tudo evidentemente, vai falar de Josias, do reinado de Josias, da vida de Josias, e 29 começa dizendo, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Tinha ele 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. Josias, verso 2, Ezequias, verso 2, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Veja bem, na nossa introdução, Ezequias, bisavô de Josias, faz o que é correto diante do Senhor, uma bênção de Deus. O seu filho Manassés faz o que era mal aos olhos do Senhor. Aí reina Amon, pai de Josias. Amon faz o que era mal perante o Senhor. Então Josias, ele tinha na sua linhagem, ele tinha na sua história familiar um pai que faz tudo o que era errado, um avô que fez tudo o que era errado, mas tinha um bisavô que havia sido temente ao Senhor, que havia buscado o Senhor, que havia vivido na presença do Senhor. Então agora Josias, seu pai é morto, ele começa a reinar, e ele está diante dele agora uma grande responsabilidade. Veja comigo agora, quando nós já lemos lá em 2 Reis, que fala da mesma história, no capítulo 23, versículo 15, que antes dele não houve rei igual, nem depois dele houve rei igual, que houvesse convertido ao Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, feito o que é reto diante do Senhor. O que eu aprendo na vida de Josias, que eu quero compartilhar com os amados nessa noite, de alguém que faz história, de alguém que muda a história, de alguém que é instrumento de Deus para mudanças em nome do Senhor Jesus. O que nós aprendemos com Josias? Um jovenzinho com 8 anos de idade, ele começa a fazer algumas coisas, e quando está no final da vida dele, a Bíblia chega a dizer que antes dele não houve rei igual, nem depois dele houve rei igual. Alguém que fez o que era certo, alguém que acertou na vida, alguém que foi bênção na vida, embora muito jovem, embora muito criança. Josias, ele pratica alguns atos. Por exemplo, primeiro ato para fazer história, para ser bênção nas mãos de Deus, ele começa a buscar
a Deus. Veja bem, no capítulo 34, está com sua Bíblia aberta, no versículo 3, porque no 8º ano de seu reinado, diz a Bíblia, sendo ainda moço, começou o quê? Começou o quê? Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Não é que Davi era pai dele, da linhagem que ele vem, da linhagem de Davi. E no 12º ano, começou a purificar a Judá de Jerusalém e Jerusalém. Então, no seu 8º ano do seu reinado, se ele começou a reinar com 8 anos, no 8º ano do seu reinado, ele tinha quantos anos agora? Quantos anos? 16 anos. 16 anos é um adolescente. 16 anos não é nem jovem. Quem aqui, qual dos jovens tem 16 anos aqui? Fala adolescente, ninguém levanta a mão, fica com vergonha. Qual dos jovens maduros tem 16 anos aqui? Ninguém? Além de 16? 16 nada, filho, você tem uns 35. 16, brincadeira. 16 anos. 16 anos. Ele fala assim, eu vou buscar a Deus. Amados, o segredo para marcar uma história, o segredo para fazer história, o segredo para provocar mudanças, é quando a pessoa se volta para Deus. Amém? Quando ela fala assim, eu vou buscar a Deus. Eu creio que na mente dele passava mais ou menos o seguinte, meu pai, meu avô fez muita coisa errada. E a história deles, no livro ficou escrito, os reis, que eles fizeram coisas que desagradaram, que abominaram o Senhor, que era abominável. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou começar agora a buscar o Senhor. O Senhor, Deus, de Davi meu pai. O Senhor que abençoou meu bisavô Ezequias. O Senhor que derramou sobre ele uma graça especial. Então eu vou agora, a partir de agora, buscar a Deus. Não é o que diz a Bíblia em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua oração, sararei a sua terra. É o que diz lá, você lembra esse texto? Abre aí comigo, sem fechar, o texto está aberto já. 2 Crônicas 7,14. Quero que você veja comigo. Não basta eu citar para você aqui, veja comigo. 2 Crônicas 7,14, vamos ler todos juntos. É um texto bem conhecido. Leamos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus fala aqui, amados, que Ele vai ouvir, Ele vai perdoar, Ele vai sarar. Ele ouve, perdoa e sara quando nós começamos a buscar o Senhor. Ele disse, o meu povo, que chama pelo meu nome, se ele se humilha, se ele começa a orar, se ele começa a me buscar, se ele muda os seus caminhos, converte os seus maus caminhos, então conte com meus ouvidos, conte com a minha ação, conte com o meu perdão, conte com a minha manifestação, e eu vou fazer coisas tremendas na vida do meu povo. Ou seja, amados, quando buscamos a Deus, e o Salmo 9, versículo 10 fala que quem busca a Deus não é desamparado pelo Senhor. Deus não desampara aqueles que o buscam. Então Josias sabia, o segredo é buscar a Deus. Então eu quero me voltar para Deus, eu quero me colocar na presença de Deus, porque Deus, eu preciso dEle. E Deus começa a abençoá-lo. Você conhece um texto, Jeremias 29, 13 e o verso 14. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Diz Jeremias 29, 13 e 14, serei achado de vós, por vós, serei achado por vós, diz o texto, e farei mudar a vossa sorte. Se você ler este texto, Jeremias 29, 13 e 14, buscar-me-eis e me achareis,
Quando me buscar de todo o coração, serei achado por vós, farei mudar a vossa sorte. Só ler o texto não dá para entender muito bem não, não é verdade? Não dá para entender muita coisa não. Mas quando você olha para o contexto do texto, quando você olha para a profundidade do texto, quando você olha para a essência do texto, o texto está mostrando no seu contexto que o povo de Israel estava num cativeiro babilônico. O povo estava sofrendo, o povo estava padecendo, o povo estava angustiado, o povo havia perdido os seus sonhos, os seus projetos, os seus ideais. Agora é miséria, era castigo, era punição divina, era coisa ruim acontecendo. Aí vem esta palavra: quer que a sua sorte mude, quer mudar a sua sorte, buscai a Deus, buscar-me-eis, Deus fala, e me achareis. Deus não se esconde das pessoas. Deus não brinca de esconde-esconde. Deus, Ele está ali para se revelar. Ele está ali para mudar a sua sorte. Ele está ali para aquela desgraça que vem seguindo geração após geração, Ele mudá-la em graça a partir de agora, em nome de Jesus. Não importa o que a linhagem fez, não importa o que os antepassados fizeram, mas quando Josias fala assim: eu vou buscar o Senhor, eu vou me colocar diante de Deus, e Deus vai me abençoar, ele é encontrado pelo Senhor. Ele encontra o Senhor, e Deus começa a mudar a sorte deste jovem com 16 anos. 16 anos, um jovem na presença de Deus. 16 anos, um jovem com os joelhos dobrados diante do Senhor. 16 anos, um jovem dizendo: eu preciso de Deus. Amém, igreja? Você tem buscado a Deus, tem se colocado na presença do Senhor, tem se debruçado ali em oração diante do Eterno. Então o primeiro ato na vida de Josias era buscar a Deus, buscar o Senhor. Há um segundo ato na vida dele, no versículo 3 de 2 Crônicas 34, diz assim: começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Segundo ato de Josias é o ato da purificação. Ele começa a purificar, diz a Bíblia aí, purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura. O que havia acontecido ali, meus amados irmãos? O seu pai, Amon, o seu avô Manassés, havia construído imagens para todo e qualquer Deus. O livro de Reis chega a dizer, em 2 Reis 23, 4, que construíram imagens para todas as estrelas. Para todas as estrelas. A estrela tal, fazer uma imagem para ela. A outra estrela, fazer uma imagem para ela. E trouxeram isso para dentro da igreja. E trouxeram isso para dentro do povo. E Josias fala assim: olha, eu vou purificar isso agora. E a sequência do texto, você pode ler depois, a sequência do texto, ele começa a purificar. Ele começa a tirar aquilo que desagradava a Deus. Ele começa a tirar o que era abominável diante do Senhor. Ou seja, isso é purificação. O que me torna impuro, eu vou tirar. Eu quero ser puro agora diante de Deus. Amém, igreja? Purificação na vida. Purificação. Quando o Senhor deu a ordem a Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, tem os 10 mandamentos. Ele fala: não farás para ti imagem de escultura. Lembra que ele fala isso? Não faça imagem de escultura para ti, não. Mas antes ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou. Aí ele dá os mandamentos. E começa dizendo: não farás para ti imagem de escultura. Não faça isso para vocês, não façam. Josias, ele estava destruindo. Amon construiu. Manassés construiu. Josias destruiu. Por que Deus diz não faça imagem de escultura? Por que ele fala isso? Sabe por quê? Em outras palavras, Deus diz assim: eu e você e eu, nós vamos conversar diretamente, face a face. É eu, você e eu. Você tem livre acesso na minha presença. Você vai falar direto comigo. Não precisa adorar uma imagem para estar diante de algo. Porque Deus, que Ele diz a palavra, que Deus tem ciúme de nós. É por vós, é com ciúme que o Espírito Santo anseia por nós. Então Deus não gosta que você adore uma imagem. Deus abomina a imagem. Deus quer que você tenha um relacionamento, um contato direto com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Não tem um outro intercessor, é só Jesus. E por meio de Jesus, você chega à presença de Deus. Então o véu do santuário, ele foi rasgado. Mas naquela época havia uma confusão tão grande. Uma confusão.
Vamos fazer a imagem para o Deus A, B, C, D, E, F, e vai por aí vai. Vamos fazer uma imagem para a estrela tal. Vamos fazer uma imagem para não sei quem. E os sacerdotes adorando tudo isso. E Josias, 16 anos. 16 anos. Aí vem aqui o verso 3, fala assim: no duodécimo ano. Duodécimo ano. O que é duodécimo? O que é duodécimo? Duodécimo. Décimo? Duodécimo, quantos anos? Oi? Estou perdido ali. Olha o verso 3. No 8º ano, ele busca a Deus. E no duodécimo, ele faz o quê? Ele faz o quê, irmãos? Verso 3. Purificar o quê? Judá e Jerusalém. Agora vire a folha da sua Bíblia, no verso 8º, 34, 8. Olha o que diz aí. No 10º, o quê? 8º ano. No 18º ano, ele está com quantos anos? 26 anos. 26 anos. 18º ano. 18º, 18. Começou a reinar com 8. É isso? Está certo a matemática? 26 anos, ele faz uma terceira coisa. Ele se volta para a casa de Deus. Diz o verso 8º. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Macéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Verso 10, finalzinho. Para repararem, restaurarem a casa. Repararem, restaurarem a casa. Verso 13. Todos os levitas peritos. O levita tem que ser perito. Em instrumentos, músicos, não é só tocar, tem que ser perito. Eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam obra em qualquer sorte de trabalho. Ou seja, agora, com 26 anos de idade, ele começa a se voltar para a casa de Deus. Ele começa uma reforma, amados. Uma reforma. Ele fala assim: olha, eu estou buscando a Deus. Eu estou buscando a Deus. Ligar que o fogo está descendo aqui, está muito quente aqui hoje. O Léo deixou desligado, hoje deve estar doente. Ele, 26 anos, ele fala assim: olha, eu estou 16 anos buscando a Deus. Deus, eu te busco, eu te busco. Eu estou agora vendo que há abominações do 10º ano. Eu vou tirar isso. Eu vou eliminar isso. Agora, 18º, eu me volto para a igreja. Eu me volto para a casa do Senhor. Porque eu preciso restaurar a igreja. Eu preciso restaurar a adoração. Eu preciso restaurar o louvor. Então eu preciso de gente para cuidar disso. Levitas eram os adoradores, os músicos, peritos em instrumentos, né? Aí eu sei tocar. Não, você tem que saber tocar e tocar bem em nome de Jesus, amém, igreja? Pastor, queria fazer um solo aqui, eu não sei cantar não, mas eu queria fazer um solo. Não sabe cantar, então não faz solo no chuveiro. Na igreja tem que saber cantar, né? Eu quero tocar aqui, mas eu quero tocar, o que você vai tocar? Sino de igreja. Então só puxa a corda e faz o barulho lá em cima. Né? Tem que saber, é perito. E ele fala: olha, eu estou aqui agora restaurando a igreja, eu estou restaurando a adoração, eu estou restaurando o louvor, e nós estamos trazendo gente para adorar, para cultuar o Senhor. Então vamos restaurar a igreja. Se você olhar, querido amado irmão, o mesmo texto lá em Reis, ele está fazendo essa reforma na igreja. Na igreja não havia mais levita, não havia mais adorador, não havia mais sacerdote. A igreja está de portas fechadas, tudo estava fechado. Ele começa agora a restaurar. E quando ele começa um processo de restauração, meu amado, em quarto lugar, sabe o que ele encontra? Veja comigo aí. Não há restauração sem isso. Verso 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, e Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Uquias ao escrivão: achei o livro na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro. Então foi lido tudo quanto se encomendou no livro. Os servos foram feitos.
verso 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, o que ele fez? Rasgou as suas vestes. Versículo 14. Ele está buscando a Deus, havia tirado as abominações, segundo lugar. Terceiro lugar, ele está ali buscando, retirando tudo o que era errado. Ele está agora voltando para a casa de Deus, restaurando a igreja, cuidado com a igreja. Alguém já disse certa feita, quer conhecer um povo, olha para a igreja. Se a igreja estiver bem arrumada, é porque é um povo bem arrumado, é um povo abençoado. Se um povo que desvaloriza a igreja, tudo caindo em pedaços, é um povo que não valoriza as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus têm que ter valor. Uma igreja bonita é um povo bonito, é um povo que cuida das coisas de Deus. Eu creio que é verdade. Então ele restaura a igreja, restaura o templo. Aí nesse processo de restauração, ele encontra a palavra de Deus. Ele encontra o livro da lei. E quando esse livro da lei é trazido a Josias, Josias começa a dizer assim, ó, leia para mim, leia o que está escrito aí. E a Bíblia começa a ser lida. A Bíblia da época começa a ser lida, porque não tinha a Bíblia inteira. Ela começa a ser lida, que era Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é o Pentateuco. Começa a ler a Bíblia. E ele, ao ler a Bíblia, ele se quebranta. Verso 19. Eu, tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Verso 21. No meio do versículo, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor. Nossos pais deixaram Deus de lado. Ou seja, amado, não há restauração, não há bênção, não há mudança sem valorização das sagradas escrituras em nome de Jesus. Amém, igreja? Se você quer ter um processo de mudança na sua vida, se você quer receber unção de Deus na sua vida, você busca o Senhor, mas Deus vai se revelar a você por meio da palavra em nome de Jesus. É por meio da palavra, do texto sagrado em nome de Jesus. Jesus disse em Mateus 22, verso 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz em João 5,39, examine as Escrituras, são elas que testificam de mim. Atos 7, 17 e 11 fala da igreja de Bereia, que era uma igreja nobre, era uma igreja abençoada, porque ouvia uma palavra e se debruçava diante da Bíblia para ver se aquilo realmente era de fato assim. Ou seja, não dava ouvido a qualquer coisa não, meu irmão. Hoje tem as pessoas que estão dando ouvido a qualquer coisa. Ah, fulano falou, eu vou porque fulano falou. Não, vá porque a Bíblia diz, vá porque a Bíblia ensina, vá porque se conhece a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Josias não queria tradição, não queria usos e costumes, ele queria Bíblia, palavra de Deus na vida dele. Amados, que coisa linda, coisa extraordinária, é encontrar a palavra do Senhor. Esdras 7, verso 10, Esdras diz, eu preguei esse texto de Esdras 7, 10 na quarta-feira, fala dos propósitos do coração de Esdras. Qual era? 3, Esdras 7:10. Quero conhecer a palavra, quero viver a palavra, quero ensinar a palavra. Quero conhecer, quero viver, quero ensinar. Ele põe na ordem certinha. Esdras, você pode marcar, capítulo 7, versículo 10. Eu quero conhecer. Josias está conhecendo agora. Ele não conhecia a palavra, ele está conhecendo. Agora ele está vivendo a palavra. Ele não queria que houvesse um hiato, um abismo, ou um divórcio entre o conhecer e o praticar. Um hiato, o divórcio, um abismo entre o conhecer e o praticar. Ele queria viver. E quando ele começa a ouvir aquilo, ele vê que a tragédia que está acontecendo, ele vê que o sofrimento que está acontecendo, era tudo fruto de um abandono da palavra, amados. Então Josias fala assim, eu vou buscar esta palavra, eu vou me colocar diante dessa palavra, eu vou me quebrantar diante dessa palavra. E o verso 19, tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Irmão, Josias era rei. Josias não era um levita só. Josias não era um sacerdote. Josias não era de outra categoria. Josias era um rei. Vestes reais. Vestes reais. Certamente vestes mais bonitas e mais caras que o mundo conhecia.
E quando ele ouve a palavra do Senhor, ele ouve aquilo, ele se quebranta, ele tira aquelas vestes reais, ele rasga tudo aquilo, fala: Senhor, eu me quebranto diante da tua palavra. Deus, o teu povo não está vivendo o que está escrito, Senhor. E ele começa a orar a Deus, e as pessoas vêm orar com ele. Aí diz a palavra, que mais, querido, lá no capítulo 34, versículo 30, diz assim: o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, levitas, todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar, e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardar os seus mandamentos, seus testemunhos, seus estatutos, todo o coração, toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. Verso 32, todos que se acharam em Jerusalém e em Benjamim, anuíram a esta aliança. Verso 33, Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a servirem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor Deus de seus pais. Amém? 26 anos. Olha que coisa linda. Um garoto, um menino. Ele fala assim: pessoal, nós estamos longe da palavra. Agora, a partir de hoje, nós vamos seguir a Deus. Eu estou fazendo aqui uma aliança com Deus. Eu estou aqui fazendo um compromisso com Deus. E vocês precisam entender isso. Nós estamos hoje em aliança com Deus. Vamos assinar aqui um termo de aliança, um termo de compromisso. E diz a palavra, amados, que todos anuíram a aliança. E diz a palavra no versículo 33, na parte final: enquanto ele viveu, ninguém se desviou de seguir o Senhor. Amados, não houve na história rei como Josias. Rei que se converteu ao Senhor, nós já lemos em Reis, de todo o coração, toda a alma, todo entendimento, que se voltou para Deus. Talvez você entrou aqui nesta noite, você está dizendo assim: na minha vida eu preciso de uma mudança, eu estou precisando de uma transformação, está acontecendo coisas ruins na minha vida, coisas ruins na trajetória da minha família, eu preciso mudar a história da minha família. O que eu preciso fazer? Josias fala: busque a Deus, busque a Deus, volte-se para o Senhor, volte-se para Deus. Então você começa a buscar a Deus, olha a ordem, você começa a buscar o Senhor, aí Deus te leva para aquelas coisas que há em você que desagradam o Senhor, aquelas coisas que há em nós que são abomináveis diante de Deus. Aí você começa a passar por essa limpeza, por essa purificação, pelo processo chamado santificação. Santificação é o processo de desintoxicação das coisas imundas que há em nós, essa mudança de vida em nome de Jesus. Aí você se volta para a casa de Deus para adoração, você começa a adorar o Senhor, cultuar a Deus. Aí você encontra a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é agora o teu manual de vida, o teu manual de fé e prática, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aí você fala: agora eu estou entrando em aliança com Deus, agora eu não quero brincar mais de Deus, eu quero brincar de cristão, não quero brincar de cristão, eu quero entrar em aliança com o Senhor. Aí quando você firma uma aliança com Deus, um compromisso de seguir o Senhor, de abominar tudo que Deus abomina, aí Deus te abençoa em nome de Jesus. Certa feita alguém me perguntou: pastor, qual é a igreja que o senhor indicaria para que eu frequentasse? Qual a igreja o senhor indicaria que eu fosse membro de uma igreja? Eu disse: sem buscar uma igreja onde prega a palavra de Deus, como a única regra de fé e prática, a palavra de Deus. Uma igreja onde prega Jesus como o único e suficiente Salvador. Se pregar essas duas coisas, Jesus é o Salvador, a Bíblia é a palavra de Deus, você abraça essa igreja, porque essa igreja é de Deus, em nome de Jesus. Aí alguém veio para a igreja e falou: pastor, quais são as regras desta igreja? Eu falei: irmãos, a regra é o que está na Bíblia.
Não tem uma listinha aqui, vou fazer uma listinha de regras. Não tem listinha de regras. É o que está na palavra. O que ela ensina, nós ensinamos. O que ela não fala, nós não falamos. O que ela abomina, nós abominamos. Porque nós estamos em aliança com Deus. Nós estamos buscando o Senhor. Não estamos buscando um pastor, não estamos buscando uma denominação, estamos buscando o Senhor e o servindo a Deus numa denominação que segue a palavra e um pastor que prega a palavra em nome de Jesus. E não as aberrações que nós ouvimos nas televisões, nos rádios por aí fora, mas aquilo que é bíblico em nome de Jesus, que é isso que vai transformar e fazer história neste Brasil, neste mundo, em nome de Jesus. Amém, igreja? É a palavra do Senhor, querido. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Você não vem à igreja porque você quer um milagre. Você não vem à igreja porque você quer uma bênção. Você vem à igreja porque você quer se alimentar da palavra. E a palavra te alimenta. A palavra te sustenta. A palavra te abençoa. E você recebe a palavra de Deus. Mas esta palavra tem que te levar a um compromisso com Deus. A uma aliança com Deus. Deus não quer que você faça um contrato com Ele. Senhor, eu vou te seguir por 3 meses. Não é contrato de locação, querido. Eu vou te seguir por 2 anos, não é locação. Deus, eu quero uma aliança com o Senhor. É até a eternidade. É para sempre em nome de Jesus. Eu estou na presença Tua, Senhor. Eu vou te buscar, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, isso não tem idade. Porque Josias, com 16 anos, ele descobre o segredo do sucesso. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Você tem buscado a Deus? Você quer que Deus hoje mude a sua sorte? Você quer que hoje Deus transforme a sua trajetória? Buscar-me-eis e me achareis. Farei mudar a tua sorte. Diz a palavra. Já citei para vocês, Jeremias 29. Quando, coloca a condição, né? Quando me buscar de todo coração, de toda a alma. É coração e alma. Coração e alma. Né? Estou te buscando, Senhor, domingo à noite, Senhor, eu te busco. Na terça eu esqueço, na segunda eu esqueço, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado eu te esqueço. Mas domingo, Senhor, eu te busco no domingo. Não, você busca a Deus todo dia, em nome de Jesus. Mas esta palavra tem que fazer parte da sua vida, amado, em nome de Jesus. Não há renovação, não há transformação, não há mudança, sem a pessoa começar a buscar, melhor dizendo, sem um reencontro, melhor a fala, há um reencontro com a palavra de Deus. O que você precisa é de um reencontro com a palavra do Senhor. A Bíblia não pode ser um livro mágico. Não pode ser um livro mágico. Coloca lá no Salmo 90, aberto em casa no Salmo 90. Abre lá, né? A pessoa gosta lá no Salmo 90. Vou colocar então a Bíblia aberta no Salmo 90 e vou colocar lá na minha casa, porque ela vai me proteger. Fala de tanta coisa boa, então deixa lá no Salmo 90, 91, né? O pessoal gosta de 91. Deixa lá aberto, porque Deus vai me proteger, cai 1000 de um lado, 10.000 a outro, Deus me protege. Mas mesmo o Salmo 91 começa dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo, o que descansa à sombra do Onipotente, é aquele que está buscando ao Senhor, é aquele que está habitando no Senhor. Mas a Bíblia aberta apenas num salmo, não adianta nada, não é mágico isso aqui. Você precisa dizer: eu quero conhecer o que a Bíblia ensina sobre tal assunto, eu quero conhecer. Mas eu quero conhecer para viver. Josias poderia, quando houve aquela leitura da Bíblia, ele poderia ter dito assim: que leitura maravilhosa, que leitura abençoada, olha que palavras boas desse livro. Maravilha, traga outro livro para mim, vou ler outra coisa agora. Não, ele começa a ler. Deixa eu dar uma dica para você aqui. A Bíblia, ela tem poder. Só em ouvir a leitura dela, o rei se quebrantou. Leia a Bíblia, leia, ela tem poder para transformar a sua vida e a história da sua família. Começa a ler a Bíblia, começa a ler para você ver.
quanta coisa boa vai acontecer em nome de Jesus, amém, igreja? Ela tem poder, ela tem poder. E quando Josias entende, ele fala, agora que eu entendi, eu vou explicar para as pessoas. Ele chamou as crianças, os adolescentes, os príncipes. Pessoal, tem algo para dizer para vocês. O que, Josias? Eu encontrei este livro. Ouça o que a Bíblia está dizendo. Ele começou a ler. Sabe que, por que nós estamos passando por isso, por aquilo, por aquele outro? Sabe por que a nação está padecendo tanto? Sabe por quê? Aqui está escrito. Porque nós deixamos Deus de lado. Nós deixamos o Senhor de lado. Mas aqui está escrito, se nós voltarmos para Ele, Ele vai derramar bênção sobre a nossa vida. Se nós voltarmos para Ele, está escrito aqui, Ele vai tirar a maldição, vai dar bênção. Então a partir de hoje, eu estou entrando em aliança com Deus, e você? Eu também estou, eu também. Todo mundo entrou em uma aliança com Deus. Porque a palavra tem poder, querido, em nome de Jesus. Você não pode ser igual aquela pessoa que foi ouvir um pregador certa feita, e chegou em casa empolgado, e alguém perguntou para ele, como foi? Ah, foi maravilhoso, o pastor, o pregador foi extraordinário. E alguém perguntou assim, o que ele pregou? Ah, não sei, pregou bem, mas não sei o que pregou. Não adiantou nada. Você precisa entender a palavra, você precisa viver a palavra. Então eu resumo toda a Bíblia hoje, toda a mensagem de hoje, eu resumo para você o seguinte, quer fazer história? A partir de hoje, leve Deus mais a sério, buscando de todo o coração, de toda a alma. Segundo lugar, tenha um compromisso com a palavra de Deus, e a bênção do Eterno vai descer sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Josias, ele ouviu a palavra, ele começou a tirar tudo que era abominável, tudo que era abominação. Ele voltou-se para Deus. 18 anos, 26 anos, 21 anos, 16 anos, 17, 22. E diz a Bíblia, enquanto ele viveu, não se desviou de seguir o Senhor. Tem muita gente que está se desviando do caminho do Senhor. Quem sabe um dia você assumiu um compromisso com Deus. Quem sabe um dia você fez uma aliança com Deus. Mas na trajetória da vida, no processo da vida, você se desviou. Você deixou Deus de lado. Você deixou o Senhor de lado. E você fala, eu não estou vivendo como Deus manda. Eu não estou na presença do Senhor como Ele quer. Eu distanciei de Deus. Eu me distanciei. Deus está te chamando, volta para Deus hoje. Fala, Deus, eu quero um compromisso com o Senhor. Eu não quero um compromisso com as tradições. Eu não quero compromisso com aquilo que papai, mamãe, bisavô, tataravô me ensinou. Eu quero viver o que a Bíblia ensina. Porque quando alguém assume um compromisso com a palavra, começa a fazer história. Meu querido, conheça mais a palavra. Não vá por aquilo que as pessoas estão falando. Vá por aquilo que a palavra diz, que a palavra ensina, em nome de Jesus. Este livro está à nossa disposição. Esse livro está diante dos nossos olhos. A palavra de Deus. Josias fala, papai, vovô, fizeram tudo o que era errado, mas eu não quero fazer nada errado. Mas eu preciso de instrução. E quando ele busca a instrução, ele encontra o livro da lei de Deus. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Mas ele diz, filho, me busque. Busque mais a Deus. Volte-se para Deus. Compromisso. E a bênção vem em nome de Jesus. Fale com Deus em nome de Jesus.